Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 638, e agora nós vamos para a questão de número 996. E Kardec faz a seguinte pergunta: pois que os espíritos vê o mal que lhes resulta de suas imperfeições. A gente entende que Kardec ele não está nem fazendo ele não está nem interrogando, né? Ele está fazendo uma exclamação. Porque se nós analisarmos, observe para você ver, esse pois que, né? Seria o mesmo que uma exclamação. Kardec não está nem interrogando, mas tudo bem, vamos seguir adiante. Pois que, pode ser que às vezes ele, depois da exclamação, ele opta pela a interrogação. Por mais que a pergunta, ela encerra com uma exclamação, com interrogação. Então é interessante essas nuances. Nós temos que ficar muito atento a essas nuances, a essas mudanças. Porque tem certas perguntas que começam com interrogação e termina com exclamação. E tem umas que começa com exclamação e termina com interrogação. É o sentido duplo. É o sentido triplo. É onde nós temos que ficar atento para a gente não comer gato por lebre. Então, observe para você ver. Ó. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, vírgula. Como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, vírgula, fazendo o mal como espírito, vírgula, afastando do bom caminho os homens, terminou com interrogação. Você viu só o sentido duplo? Na verdade, essa pergunta não é nem... ela é composta por sentido triplo. Eu não sei se você conseguiu entender. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, vírgula. Então, eles veem o mal que resulta de suas imperfeições. Isso é uma classe de espírito também, né, gente? Isso não é generalizando, não. Isso é relativo. Como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontra, vírgula novamente. Então, olha só para você ver. Como se explica, né? Que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontra, fazendo mal como espíritos, vírgula, fazendo mal como espíritos, afastando do homem, afastando do bom caminho os homens, termina com a interrogação.
Então, os bons espíritos respondem da seguinte forma, porque eu acho que já ficou bem esclarecido já, né? Ficou bem esclarecido isso aqui. Assim procedem os de tardio arrependimento. Então, quando eu disse que esses espíritos, eles fazem parte de uma etapa evolutiva, pode ser que eu não tenha dito dessa forma, mas é uma classe de espírito. Aqui nós temos a afirmação dos bons espíritos. Assim procedem os de tardio arrependimento. É uma classe de espíritos. É relativo, é complexo. Nós não podemos generalizar. Cada caso é um caso. Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, olha só o que as trama. Pode também acontecer que, depois de haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal. Olha, gente, o que é possível acontecer. Pode também acontecer que depois de se haver arrependido, então, olha só para você ver que situação. Por isso que nós temos que estar atento. Porque ninguém pode bater no peito e dizer: eu jamais cometo este ato. Porque comete. Quem não comete, o único que encontra-se isento desse processo é Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós temos também que incluir nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Nós temos que incluir uma pleia de espírito, como o professor, Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis, Camilo Flammarion, Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denis Rivail, e muitos outros espíritos, Joana de Ângeles, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Por que não? Por que não? O trabalho que esse ser fez e o trabalho que ele ainda faz, por que não? Então, pode também acontecer que depois de se haver arrependido, né? Então, esses seres que eu acabei de dizer, eles estão isentos desse processo de retornar novamente a cometer crime. Não, esses não. Esses já estão cientes, estão conscientes, por isso que o processo é complexo e é relativo. O espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal. Você acha que esses espíritos, esses seres que eu acabei de dizer, eles vão, né, permitir ser arrastados novamente para o caminho do mal? Você acha que esses seres se equivocam?
Não, de forma alguma. Por outros espíritos ainda mais atrasados. Aí é que fica complicada a situação. Aí, se você quiser melhor esclarecimento, você vai na questão 971, de número 971, que lá explica a respeito dessa questão. Tá aqui. Kardec grifou aqui, né? Ele grifou aqui para aquele que tiver dúvida, que busque lá na questão de número 971. Então eu vou ler novamente a resposta. Assim procedem os de tardio arrependimento. Podem também acontecer que depois de se haver arrependido, o espírito se deixa arrastar de novo para o caminho do mal. Por outros espíritos ainda mais atrasados. Agora, se esses indivíduos se arrependeu e permitiram que uma certa influência mais negativa os arrastasse ao caminho do mal, por espíritos mais atrasados, é porque aquele arrependimento não foi sincero, não foi verdadeiro. Porque aquele que de fato se arrepende, aquele que sinceramente ele se arrepende, aquele que age com convicção, dúvida nenhuma tem, nada o detém, nada o arrasta. Agora, o processo é relativo e é complexo. Por isso que nós não podemos julgar, e sim deixar em aberto, para que cada um, obviamente, analise de acordo com a sua compreensão e com o seu entendimento. Por isso, nós vamos passar para a questão de número 997. Vêem-se espíritos. Então, os espíritos vê-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos que devêramos supor mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Olha só que pergunta maravilhosa. Olha a resposta para você ver. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns,
eu vou pôr aqui sofredores, porque tem um nome aqui terrível, né? Como o fazem alguns sofredores, espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Então nós aqui ficamos sabendo que a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende sinceramente. Não basta dizer, eu reconheço o meu erro. Eu peço perdão. Eu reparo os meus erros. Não basta o indivíduo dizer, eu me arrependo, da boca para fora. Não basta dizer. Há todo um emaranhado que foge o nosso conhecimento nos arquétipos, nos registros milenares. Registros esses, um emaranhado entre seres ou entre ele mesmo, transtornos, conflitos, guerras de todas as espécies, né? Por isso que Kardec aqui ele resume dizendo assim: não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Então veja bem, a alma se transforma, né? Seria a alma não se transforma após a morte do corpo, porque enquanto no corpo ainda é alma. Mas tudo bem, vamos tratar dessa forma que está aqui. O espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. E muitas pessoas não têm essa noção. Acham que o indivíduo, porque morreu, virou santo. Até porque eu já presenciei vários velórios. É engraçado que eu já participei assim, de vários velórios, porque parece que as pessoas gostam de me chamar, sabe, para os velórios. Não sei para quê. Então, as pessoas, eu ouço as pessoas dizendo ali, né? Ai, mas a pessoa foi tão boa, né? E justo aquela pessoa ali dizendo isso, que descia a lenha naquela pessoa. Essa pessoa não vale nada, essa pessoa não presta. Mas ali a consciência está acusando, né? Então ela tem que desabafar de alguma forma. Continuando. Você viveu vida condenável, né? Ora, a morte não... Você viveu vida condenável. É porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo
pela reflexão e pelo sofrimento. Então você viu que ninguém se transforma em anjo, em santo, porque desencarnou, porque morreu, porque passou para a erraticidade. Não. O indivíduo, ele continua no plano espiritual, como foi aqui. Como a pessoa que deseja saber que foi ele no passado, olhe no espelho. Tem um vídeo que nós fizemos esse estudo em cima. 30 dias. A pessoa durante 30 dias, se não me falha a memória, não sei se 20 minutos, interrogando a própria consciência, olhando no espelho e interrogando a própria consciência. Que no final dos 30 dias ele terá em mãos um relatório a respeito de quem realmente ele foi no passado. A respeito de quem realmente ele foi. Que foi ele em vidas passadas, né? Fica melhor assim. A respeito de que foi ele em vidas passadas. No presente, há como nós descobrir que fomos no passado. É só nós mergulharmos para dentro e analisar a nossa personalidade, as nossas atitudes, a nossa moral, o nosso intelecto, enfim, a nossa moral, nosso intelecto, nossa cultura, todo esse processo, as nossas atitudes, né? Mudança de hábito, comportamento, se somos humildes ou não, se temos paciência ou não, se gostamos de pisar na casca da banana ou não. Então, não é porque a pessoa morre que ele transforma já num santo. De jeito nenhum. Eu costumo dizer aqui que o aleijado continua aleijado, o cego, o mudo e o surdo continua no plano espiritual. Ele passa por várias cirurgias de reconstrução. E além do mais, esses indivíduos tratados aqui por Kardec nesta classe, eles passam longos períodos em regiões umbralinas, trancafiados dentro dos mausoléus, ali junto ao corpo em decomposição e em corpos que já se desintegraram há muitos anos, mas devido ao psicossoma e devido ao fluido animal animalizado, ele ainda acha que se encontra ali no corpo físico. E quantos milhões de espíritos vivem para lá, para cá, sem saber que já deixaram o corpo físico? E milhões de espíritos que são reencarnados compulsoriamente, sem saber que reencarnar, que desencarnar, reencarnar, desencarnar? Então nós não podemos julgar essa pessoa porque viveu 30 anos no leito, né? Aleijado ali no leito. Porque a pessoa viveu 30 anos naquela situação ali, é um santo. É o caso de Mariana Marques. Um dia eu encontrei com ela no plano espiritual, ela falou para mim assim: meu filho, se você puder, peça às pessoas, pelo amor de Deus, que pare de ficar queimando vela no meu túmulo. Pare de ficar pedindo a mim, porque eu não sou santa como eles pensam. O que eu passei no corpo físico é prova, é expiação, resgate de vidas passadas. Se as pessoas soubessem o que eu fiz em vidas passadas, hoje a humanidade me odiaria, em vez de ficar me bajulando. Porque eu não concedo graça a ninguém. Até porque graça é mitologia.
Isso não existe. Então peça às pessoas para parar de ficar queimando vela no meu túmulo, para parar de ficar pedindo, fazendo pedido a mim, porque eu não sou merecedora disso. Eu não tenho esse conhecimento, eu não sou santa como as pessoas imaginam. Olha só para você ver. Agora, só porque vivi durante muitos anos no corpo físico, resgatando dívidas do passado, mediante a lei de causa e efeito, a ação e reação, eu sou uma devedora como todo mundo, meu filho. Peça, meu filho. Eu falei, minha irmã só está me colocando eu numa sinuca de bico. Eu vou mexer com essa raça lá do Crero? Não vou, não. Ué, meu filho, você não é considerado falador? Eu falei, sou. Então fala. Jogue as palavras ao vento. Quem quiser que capte o significado e pronto. Eu falei, então só deixa comigo. Aí eu lembrei que realmente eu sou o falador. Então por isso que eu estou aqui dizendo. Vamos parar e pensar, gente.